Fala, criptomaníacos! Sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras de longo prazo. Na nossa edição de hoje, vamos buscar entender quais são as projeções do Bitcoin na semana, o que a gente pode esperar com o BTC começando mais uma semana próximo a um dos seus principais suportes e iniciando um leve respiro, por enquanto, um respiro modesto. Além disso, vamos entender como fica cada produto da Criptomaníacos, levando em consideração as possibilidades gráficas. Será que nós vamos assumir postura defensiva nessa semana? Então vamos para a tela aprofundar tudo isso detalhadamente. Primeiro, falando sobre o cenário macroeconômico, durante essa semana nós não temos uma agenda com dados muito relevantes e estamos com uma agenda bem tranquila, onde nenhum dos indicadores que vão ser divulgados tendem a trazer impacto para o mercado cripto. Então, o Bitcoin não tende a sofrer com métricas relacionadas ao cenário macroeconômico, o que deixa uma situação mais tranquila para o Bitcoin, já que ele está em uma indefinição de mercado, passando por um momento sensível. Caso a gente tivesse divulgação de indicadores importantes, isso poderia abalar o preço do Bitcoin. Então, olha só, já que o Bitcoin está livre, pensando no cenário macroeconômico, vamos entender o movimento do seu preço. Então, esse é o gráfico que vocês estão habituados aqui na análise semanal das carteiras de longo prazo. Observem que da semana passada para cá, nós tivemos pouca mudança. O Bitcoin, semana passada, foi lá para cima, perto dos 30 mil dólares, um dos seus principais níveis de resistência. Chegou aqui na média de 9 períodos, chegou a perder a média de 9 períodos e fechar a semana ontem, no domingo, abaixo dessa métrica, mas não confirmou o rompimento do ponto de gatilho que a gente vem monitorando, a região dos 28.400 dólares. Então nós estamos vendo o início de semana muito parecido com a semana passada, onde o BTC está basicamente aqui no meio do caminho para uma tendência mais forte, que poderia levá-lo lá para cima, naqueles alvos marcados com as linhas rosas, e também para uma queda para esse nível que, caso fosse rompido, indicaria uma correção mais acentuada. Então observem que até esse nível tem uma queda de aproximadamente 3%, enquanto para o rompimento da resistência, que poderia levar o Bitcoin a uma alta mais forte rumo aos 31.700 dólares mais uma vez, também tem algo próximo aqui dos 3%. Então eu vou ajustar hoje esse nível de resistência, sendo que um dos pontos-chave que o Bitcoin precisa superar é essa região dos 30.180, 30.200 dólares, por ser um ponto de retração desse movimento de baixa. Ponto de retração de 0,5, e vou adicionar mais uma linha num ponto de retração na casa dos 30.500, 30.600 dólares. Então são essas duas linhas vermelhas que o Bitcoin precisa romper para tentar o rompimento desse patamar e poder ganhar um fundo ascendente perante ao fundo anterior, e isso poderia trazer um contexto de continuação. Agora, enquanto isso não acontecer, já que o Bitcoin está sinalizando uma clara indefinição de mercado, nós podemos ver ainda correções perto desses níveis de suportes. Na nossa análise de hoje, eu vou ajustar esse ponto de gatilho aqui para ter uma confluência com a média de 100 períodos, já que ela subiu da semana passada para cá, e nós temos confluência também pelo price action nesse fundo formado na casa dos 28.680 dólares. Então a gente pode marcar o suporte forte na casa dos 27.900, caso o preço não segure nessa linha rosa na parte inferior no gráfico, e podemos adicionar um outro ponto, levando em consideração a retração de 0,618, que está aqui no nível dos 27.500 dólares. Na minha visão, é menos provável que essas linhas brancas sejam atingidas, né, que o preço busque esse patamar, mas enquanto o Bitcoin não romper essas duas regiões marcadas com as linhas vermelhas, que é a sua principal resistência do curto prazo, isso ainda pode acontecer. Pensando então no contexto de curtíssimo prazo, observem que o Bitcoin está trabalhando em uma lateralização entre esse range dos 28.680 até 30.170 dólares. Com o Bitcoin agora no meio do caminho para esses níveis, nós podemos ver um início de semana com o preço testando essa região. Caso não haja sucesso, o Bitcoin pode voltar mais uma vez próximo a esse fundo. A realidade é que precisamos ver o rompimento de um dos pontos de gatilhos marcados com as linhas rosas para a gente ter uma melhor direção. Então, agora que nós alinhamos as expectativas para o Bitcoin, vamos falar das nossas carteiras de longo prazo, começando pela carteira Hodl.
Criptomaníacos, carteira hodl, nós tivemos mudança de ontem para hoje, de domingo para cá, do fechamento da semana. Então, se você ainda não viu a nossa exposição atual, verifique na plataforma. E também postamos hoje à tarde um novo relatório de compra e venda. De ontem para hoje, nós realizamos a venda de Ethereum, sendo que a Ethereum segue trabalhando em uma posição lateral próximo ao nosso nível de postura defensiva. Ontem ela ativou nossa postura defensiva, hoje voltou acima e nesse momento já volta abaixo aqui do nível de postura defensiva, né? Então, com o Bitcoin em uma posição mais lateral, próximo ao nível de gatilho e um nível de resistência importante, a gente pode ver isso se repetindo durante a semana, ou seja, mais entradas e saídas podem acontecer na Ethereum, fazendo com que a gente tome ali pequenas violinadas. A realidade é que isso tem pouco impacto negativo no nosso desempenho, mas é importante ressaltar que isso pode acontecer. Então, observem que o Bitcoin segue próximo do nosso nível de postura defensiva, em uma distância próxima aqui da casa do 1% e 90, 2% aproximadamente, e enquanto o Bitcoin não romper essa região de resistência, podemos ver aqui correções que poderiam levar o BTC próximo a esse nível de postura defensiva. Então essa continua sendo uma semana de indefinição e uma semana sensível para nossa carteira de longo prazo, onde a gente pode ver a nossa postura defensiva sendo acionado. A gente só espera que isso não aconteça caso o Bitcoin consiga romper essa região de resistência aqui marcada no gráfico com a linha vermelha. Falando agora sobre as altcoins na carteira hodl, nós temos o gráfico de dominância aqui do lado esquerdo. Observem que da última semana para cá, a dominância começou a corrigir um pouco mais, porém ainda segue acima do ponto que nós marcamos aqui na casa dos 49,49% de dominância, que é o último fundo formado ali na semana do dia 24 de julho. Então é por isso que seguimos de fora de altcoins no momento, só vamos adicionar altcoins quando a gente tiver uma confirmação de rompimento dessa região de suporte que vai caracterizar uma reversão de tendência da dominância do BTC, e isso vai trazer um fluxo mais interessante para as altcoins. Então, pouca mudança por enquanto esperamos em relação às altcoins, a não ser que essa confirmação aconteça. Então, a carteira hodl segue posicionada em Bitcoin nesse momento, dolarizado com o restante do capital fora de Ethereum, mas reforço que nós estamos em um momento sensível de mercado, onde a nossa postura defensiva pode ficar sendo acionada e desativada algumas vezes, causando aí violinadas. Agora quero falar com você que chegou por agora na carteira hodl e está em dúvida de fazer o seu rebalançamento. Conforme eu mostrei agora há pouco, nós estamos muito próximos do níveis de postura defensiva, algo próximo aí na casa dos 2%. Então, enquanto o Bitcoin estiver próximo do nosso nível de postura defensiva, esse é o momento ideal para você fazer o seu rebalanceamento. Enquanto o Bitcoin não romper os 30 mil dólares, a nossa indicação é que você simplesmente faça o rebalanceamento. Caso você queira gerenciar um pouco mais esse risco, você pode fazer um rebalanceamento de forma fracionada, fazendo um rebalanceamento parcial agora, e se o preço chegar aqui perto, você faz novamente com o restante que sobrou. Agora, se ao invés de corrigir até aqui, depois o preço romper os 30 mil dólares, também você faria o restante do rebalanceamento, já que o Bitcoin poderia iniciar uma tendência mais forte. Agora vamos falar da carteira Altfactor. Carteira Altfactor segue posicionada em altcoins. Você pode conferir o histórico de resultado na planilha. Histórico de movimentações já está atualizado lá. Da última semana para cá, basicamente ficamos ali próximo do 0 a 0, já que nós tivemos altcoins fechando a semana com contexto positivo e outras com contexto negativo na mesma proporção. Isso gerenciou o risco da carteira, fazendo com que a gente ficasse com um resultado muito próximo do 0 a 0. Observem também que o nível de postura defensiva de longo prazo finalmente subiu um pouco mais, chegando próximo da postura defensiva de curto prazo. Então agora nós temos as duas linhas como referência aqui para saber o momento que vamos sair das altcoins e acionar a postura defensiva da carteira, preferindo de uma queda de mercado. Agora a gente tem as duas linhas como referência. Da última semana para cá, além da mudança na postura defensiva, com a postura defensiva subindo um pouco, nós tivemos também a troca de um ativo. Tiramos da carteira a Comp, que não vinha performando bem nas últimas semanas, e depois de um forte contexto de alta, poderia iniciar uma correção acentuada. Então, saímos de Comp e adicionamos em nossa carteira a
DOT, que está em um nível de fundo próximo a um suporte bastante importante depois de uma formação de fundo duplo, ou seja, com uma relação risco-retorno mais interessante e uma indicação mais forte. Então, o que esperamos para a carteira Alt Factor vai depender muito dessa movimentação do Bitcoin. No momento, estamos bastante atentos à carteira para caso o Bitcoin inicie uma correção, a gente consiga assumir a postura defensiva, prevenindo aí de uma queda mais acentuada. Agora vamos falar da carteira Alt Season. Carteira Alt Season, criptomaníacos, tem pouca mudança da última semana para cá. A maioria dos ativos da nossa carteira segue trabalhando na mesma região. Então é por isso que nós temos pouca mudança do viés que compartilhamos com vocês na edição anterior. Sendo que então esperamos que algumas dessas moedas, em um contexto de continuação da correção do Bitcoin, dê oportunidade da gente acumular mais delas, como a OP, Árbitro e Avax. Esses são os ativos que nós estamos aguardando por oportunidades de comprar mais, visando diminuir o preço médio para carregar para um período de longo prazo. Vale ressaltar que essa é uma carteira que visa lucrar no longo prazo e que esse é o momento onde nós estamos acumulando. Podemos ver nossas posições que estão no lucro, ficando com um contexto de desvalorização no curto prazo perante ao lucro que estávamos, ou seja, nesse caso veríamos algumas moedas que nós ficamos positivos, voltando a um processo de correção sem a gente ter realizado lucro. Isso porque não queremos realizar lucro no curto prazo e sim visando o médio e longo prazo. Então, vale ressaltar que isso faz parte da estratégia da carteira. Então, caso o Bitcoin intensifique a sua correção, chegando próximo a esse nível de postura defensiva que a gente vem monitorando, ali na casa dos 28.680 dólares, é bem provável que essas altcoins dariam oportunidade de a gente comprar a preços bastante descontados. Com isso, seguimos monitorando o mercado de perto para poder ajustar as nossas carteiras conforme a estratégia. Qualquer dúvida sobre essa análise, estamos sempre à disposição no nosso suporte. Vejo vocês em uma próxima análise semanal das carteiras de longo prazo.